Vamos dar início aqui a esse PRO 039-864, que é o procedimento integrado da VP Operações de Veículos Automotores RAC 2, é o PRO do RAC 2, certo? Vamos lá, espero que todos estejam atentos aí para a gente passar esse procedimento VALE. Aqui uma primeira orientação em relação à rota de fuga, telefones de emergência, Tubarão aqui no Espírito Santo, ramal 111 interno, ou também o 3333-590, for Vargem Grande ou fábrica em Minas Gerais, ramal interno 193 e esses outros telefones de emergência, São Luís do Maranhão também ramal interno 193 e o 0800, certo? Em casos de acidentes com vítimas, prestar primeiro socorro somente se estiver seguro e fora de risco. Não transportar a vítima sem orientação do profissional, da equipe de emergência ou da equipe médica. Aguardar a chegada da equipe de emergência no local e acionar o brigadista. Então, as equipes de emergência estão preparadas aí para atender em caso de qualquer situação de emergência. Foco agora total no treinamento, é isso? Quando não estiver interagindo, desliga o microfone. Aqueles que estiverem vendo essa transmissão ao vivo, né? Fique atento ao chat, aqueles que estão em ligação, quem está assistindo nossa plataforma também, vamos dar atenção total aqui, desligar os telefones, os outros telefones, né? Se você estiver assistindo no seu dispositivo. Qualquer situação que tire a sua atenção, é hora de manter a atenção 100% aqui na nossa aula agora. Dúvidas, caso tenham dúvidas aí, nossa equipe está à disposição para tirar essas dúvidas no WhatsApp, ok? Compartilhar os entendimentos, né, com a sua equipe, com os colegas de trabalho, muito importante. Aqui são os valores, né, os propósitos VALE, né, o vida em primeiro lugar, agir com integridade, valorizar quem faz a nossa empresa, fazer acontecer, respeitar o planeta e as comunidades, comportamento, né, questão do comportamento que é importantíssimo e é a causa de 90% dos acidentes de trabalho ou acidentes de trajeto que envolvem também veículos e acidentes de um modo geral, típicos acidentes de trabalho. Diálogo aberto e transparente, empoderamento com comprometimento, sentimento de dono, escuta ativa, engajamento com a sociedade, algumas alavancas, né, de segurança, VPS, pessoas, inovação, sustentabilidade. São algumas alavancas que a gente sabe que são palavras-chave, né? Algumas com um pouco de dificuldade de entendimento no início, mas a gente vai se acostumando com essas palavras. Algumas ambições: uma grande empresa reconhecida pela sociedade por ser referência em segurança, a melhor operadora e mais confiável, organização orientada aos talentos, líder em mineração sustentável, referência em criação e compartilhamento de valor, certo? Aqui são alguns PROs, né, que são ligados ao RAC, né, aos RACs, requisitos de atividade crítica, que são os RACs, que foram criados aí pela Vale para poder estabelecer alguns procedimentos quanto a atividades críticas ou relacionadas a atividades com alto potencial de risco e de fatalidades. Temos aí o RAC de 1 a 10, mas já temos aí também os RACs, deixa eu ver se passa do outro lado aqui, não, o RAC de 1 a 10, mas nós já temos o RAC até o 13, né? Então são todas atividades, vocês podem ler aí, atividades que geram muitos acidentes fatais ou acidente com perdas grandes, né? Acidentes com grandes perdas aí, tá certo? Também tem a ART, que é a análise de risco da tarefa, que também cada um tem o seu procedimento. Então você é treinado no RAC, que é um procedimento global, e tem um procedimento local, que é esse PRO que vocês estão vendo aqui nessa coluna do PRO unificado, ok? Seguindo. Aqui, pessoal, são as 10 regras de ouro, né, que existem na Vale. Você já deve ter passado por elas ou estão passando nesse momento, né? São 10 regras. Por que regras de ouro? São requisitos, são normas e coisas que a Vale realmente não abre mão. São
procedimentos e orientações obrigatórias dentro da área da Vale de uma forma global, tá certo? Onde tiver Vale no mundo, essas 10 regras de ouro, elas estão valendo. E no caso aí, nós temos o plano de trânsito da Vale, que vocês devem pegar esse plano de trânsito e que vão dirigir veículos, né? Então tem que estar muito a par do plano de trânsito, do plano de prevenção de fadiga, as 10 regras de ouro, né? Então esses procedimentos básicos da Vale não podem sair da sua mente, tá certo? Tem que estar sempre relembrando. Então as 10 regras de ouro, para a gente relembrar um pouco: o uso de álcool ou outras drogas proibido, certo? Trabalho em altura, bloqueio, identificação e zero energia, espaços confinados, ferramentas e equipamentos, circulação de pessoas, análise de risco, áreas restritas, movimentação de carga suspensa, veículos e equipamentos móveis. Eu li aí no sentido horário, né, para ficar assim, mais fácil aí o entendimento. Então esse PRO ele se aplica a todos os funcionários Vales e terceirizados, todas as empresas contratadas, né, na Vice-Presidência de Operações no Brasil, ou seja, todos os funcionários que entram pela portaria da Vale precisam entender este procedimento. Alguns conceitos importantes aí, né, galera? O que é fadiga e o que é sonolência? Fadiga é um estado de exaustão física e mental reversível que reduz a habilidade da pessoa de desempenhar o trabalho de forma segura e eficiente. A sonolência é um estado intermediário, né, entre o sono e a atividade plena dos sentidos, caracterizada por um sono imperfeito causado pelo cansaço físico ou por ingestão de drogas lícitas ou ilícitas. Ok? Então, fadiga é quando você chega a um determinado ponto do seu corpo em que ele já não responde da mesma forma. Cansaço. E a sonolência, né, é quando a sua mente já fica um pouco pesada, e aí com aquela vontade de dormir, o olho já fica pesado, e aí vem a sonolência, causado pelo quê? Pelo cansaço físico, algumas injeções de drogas, de remédios. O que vocês entendem então, pessoal, como veículos automotores leves? O que são veículos automotores leves? Todo veículo que por propulsão, que circule por seus próprios meios e que serve normalmente para o transporte viário de pessoas, cargas ou para a tração viária de veículos utilizados para o transporte. Então, esses que vocês estão vendo aí são considerados veículos leves, automotores leves, apesar de um ônibus ser bem pesado, né? Mas a caracterização é como veículos leves, ok? Então, automóveis, veículos utilitários esportivos, picapes, minivans, vans, micro-ônibus e ônibus. Para o RAC 2, esses veículos são considerados veículos leves. Equipamentos móveis são equipamentos propulsionados por motor diesel, utilizados para movimentar pessoas, cavar, mover ou empurrar materiais. Esses equipamentos geralmente são ligados à NR11, né, que é a movimentação de materiais. Ok? Então, alguns equipamentos de transporte aqui, equipamentos móveis, tem escavadeira, nós temos reta escavadeira, pá carregadeira, equipamentos móveis de grande porte, né, que são caminhões fora de estrada e etc. Esses equipamentos, inclusive, nós da Servitec fazemos o treinamento prático deles. Se você se interessar em fazer, conhecer, operar esses equipamentos e ter o certificado de operação desses equipamentos práticos com você, nós disponibilizamos este curso de operação prática desses equipamentos, tanto da pá quanto da retro e também da escavadeira. Entre em contato com a gente faz esses cursos para você, beleza? Requisitos para vias operacionais e regras de circulação. A condução veicular e as vias operacionais devem seguir as premissas, então, do Código de Trânsito Brasileiro, dos RACs, que são os requisitos de atividade crítica, e outras legislações aplicáveis. Tá certo? Os pontos críticos de vias operacionais devem estar sempre mapeados com cercas eletrônicas, sistema de telemetria rastreador com emissão de alerta, o BIP contínuo, ao condutor conforme os critérios.
é obrigatório que todo fornecedor com equipamentos mobilizados ou veículos mobilizados parametrize seus sistemas e cercas eletrônicas conforme sinalização física existente nas vias internas e externas ao site. Ok? Então nós temos aí aclives e declives, né? Regiões aos entornos das rodovias, das rodoviárias e baldeios internos da Vale, estreitamento de via, passagem única, interno Vale, trechos com interferência com máquinas e equipamentos de mina, área interna também, pontos críticos, hot zone mapeados, passagens de nível, isso aqui é muito importante, tá? Parar em passagem de nível, trechos críticos mapeados pela segurança do trabalho da Vale. Aqui é o checklist de pré-uso, né, galera? Tem um mapa de vias aqui que você precisa conhecer, ter atenção e consultar sempre, ok? Regras gerais, então, dos sistemas embarcados, instrução ao condutor, perdão, equipamentos embarcados de telemetria, rastreador e detector de sonolência. Então, isso aqui, se você puder tirar um print dessa página aqui, é muito importante você conhecer esses itens aqui. É proibido dirigir com sono, atenção, cansaço, fadiga, bocejos. Atento à condução, atenda os alertas sonoros de voz gerados pelos equipamentos embarcados. Não utilize celular durante a condução, até que o veículo esteja estacionado. Realize o cadastro de condutores e submeta a aprovação do líder imediato. Esse aqui é um item impeditivo, ou seja, todos os motoristas devem estar cadastrados. Realizar o checklist do veículo antes de iniciar a condução e a troca de condutor. Quando disponível, realize o checklist no rastreador de telemetria. Pare, olhe e escute nas passagens de nível. Reduza a velocidade a zero antes de transpor passagem de nível. Espero que vocês tenham entendido bem isso aqui. Reduzir a velocidade a zero, ou seja, parar o veículo antes de transpor passagem de nível. Não conduza veículos com falhas nos equipamentos embarcados. Interdite o veículo e acione a manutenção do equipamento imediatamente. O sistema de telemetria deve identificar o condutor, motorista, nominalmente vinculado ao ID, que é o número do crachá funcional, as dependências da Vale ou outro dispositivo de autenticação no sistema embarcado no veículo. Para a instalação desses sistemas embarcados, periféricos e acessórios, é necessário que possua, no mínimo, procedimento de instalação validado pela engenharia e os técnicos de instalação sejam devidamente treinados. Plano de trânsito, né, galera? Consta o padrão de alerta, as tratativas que devem ser adotadas em toda a área de operações, tanto pela Vale e pelas terceirizadas, pelas empresas contratadas. Beleza? Sistema de rastreador, telemetria. Em caso de chuva, ao ser acionados, os limpadores de para-brisa, durante 10 segundos, deverá realizar, no mínimo, 10% a redução da velocidade atual da cerca. Padrão de alertas, tratativas. É obrigatório que todo empregado Vale e terceirizados conheçam na íntegra o padrão de alertas versus tratativa, do anexo 3. Condutor, motorista, deve portar, então, e apresentar, quando solicitado, a portaria de acesso, inspeções e verificações rotineiras das unidades operacionais, o passaporte para dirigir veículos motores ou caminhões, com as datas dos treinamentos e o atestado de saúde ocupacional, ASO. A emissão desse passaporte deve ser via o sistema oficial, que é o WAIS, né, GPV, e do SGC da Vale, de responsabilidade da gerência, contratados ou outras específicas definidas. Deve ser aplicado um checklist de verificação nos veículos. Aqui está uma primeira opção, a segunda opção, que é o anexo 1 do PRO, né, pode ser solicitado aí pela sua gerência, pela sua empresa já deve ter acesso a esse checklist. A telemetria, muito importante também para detectar a questão de velocidade, sonolência, tudo isso é detectado a partir da telemetria. O condutor, além de registrar
no checklist deve comunicar ao seu superior imediato quaisquer anomalias no veículo. Em caso de detecção de item impeditivo, o veículo deve ser interditado, ou seja, parar o veículo até que esse item detectado seja solucionado. Os deslocamentos para aeroportos, residência, postos de trabalho, postos fixos, viagens e hotéis serão permitidos através de táxi não dedicado, atividade não controlada por veículos de aplicativos ou veículos de balcão, né, no caso as locadoras de carro. Nos deslocamentos entre unidades operacionais, não é permitida a utilização de veículos de balcão ou táxi não dedicado, atividade não controlada, sendo mandatório o uso de veículos dedicados, conforme o RAC 2, beleza? Então não pode ser táxi, não pode ser veículo locado, tem que ser veículo que atenda aos requisitos do RAC 2. Os fornecedores, não, que são os contratados, o acesso de veículos, a portaria da Vale, equipamentos de fornecedores de materiais, reboques, clientes, arrematantes, né, compradores de sucata que realizarão operações dentro da Vale devem atender ao RAC 2 e ao plano de trânsito e o código de trânsito. Beleza, pessoal? Então, às vezes entra de forma eventual, também tem que seguir o RAC 2. Pneu remold ou remoldado, né? Proibida a utilização de pneus recalchutados ou remold, viu, galera? Isso aí é muito visto pela patrimonial da Vale. Exceto para ônibus, micro-ônibus e outros caminhões que deverão seguir a resolução do CONTRAN, que é a 445, que proíbe a utilização de pneus reformados em eixos dianteiros, sendo permitida a utilização no eixo traseiro. Modelo de adesivos para veículos é isso aí, tá certo, pessoal? Temos que ter esse adesivo de velocidade controlada no veículo,